A produção agrícola tem aumentado nesses últimos anos. É uma boa notícia, claro, mas nem tanto. Sabe por quê? Esse aumento também vai impactar no preço dos fretes rodoviários e, logicamente, chega também ao consumidor final. Quem vai trazer os detalhes? Renato Violi. Boa tarde. Boa tarde para você e para todos. Pois é, isso acontece quase que como um efeito dominó. O que acontece? A produção ela foi muito grande e todos os veículos usados para transporte estão justamente fazendo esse trabalho. E se tem produção demais, automaticamente não consegue fazer o escoamento de toda essa carga. Eu estou aqui com o Leonardo Machado, ele é gerente técnico do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás. Então, é realmente essa situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado hoje? Perfeito. Goiás, ele vem, que é um dado positivo, ele vem se tornando um dos principais produtores de soja do Brasil. Ele já era o quarto, esse ano vai ser o terceiro, porque a gente tem uma produção hoje de mais de 20 milhões de toneladas. Só para o nosso telespectador ter uma ideia, no ano passado a gente colheu 16. São 4 milhões de toneladas a mais. E devido às condições climáticas, todos os produtores estão colhendo a sua soja num período muito curto, muito próximo. Então é muita soja num período muito próximo. E aí a demanda de caminhão não acompanha essa demanda de produção e a gente acaba tendo esse problema de transporte. A gente também está enfrentando algumas situações porque o clima ainda está chuvoso em algumas regiões, outra ele está mais seco, e se o grão ele não for transportado no tempo previsto, ele também pode perder, né? Exato, o produtor ele precisa que o produto seja seco para chegar no armazém, senão ele vai ter algum tipo de prejuízo. Então ele tem que aproveitar esse momento sem chuva para realizar toda essa colheita. E aí a gente tem um outro empecilho, outro problema que a gente precisa resolver aqui no nosso estado, é que muitas das vezes o produtor não tem unidade armazenadora na sua propriedade. Então ele precisa contratar esse serviço de terceiro e levar a produção do seu campo para um armazém terceirizado. Seja de caminhão, seja de transporte. Então ele precisa fazer esse trabalho muito rápido. E quando a gente tem a falta de caminhão, a gente tem um serviço que é mais lento, um frete mais caro, e tudo isso prejudica muito o produtor e toda a sociedade, digamos assim. Se o grão pega umidade depois da colheita, ele também pode arder, né? Isso, ele vai precisar passar por um processo dentro do armazém, que é a secagem. E a secagem é um custo a mais para o produtor. Então você imagina, né? Aquelas pessoas que estão nos assistindo. Aquele produtor vai estar pagando mais caro no frete e ele vai ter que, no momento que chegar no armazém, pagar ainda mais para armazenar. Então, tudo isso é custo. E em relação ao preço do combustível, né, que vira e mexe, os transportadores reclamam, isso também está trazendo impacto, prejudica para o bolso do consumidor? Com certeza, o combustível ele é um dos principais custos no frete. O transportador ele faz um cálculo para ver o valor que ele vai ser cobrado e ele é em função claramente do combustível. Então, quando a gente tem um preço do diesel tão alto, igual a gente está vendo nesse momento, acaba refletindo toda a cadeia, né? E aí é um processo inflacionário. Aumenta o combustível, aumenta a frete, aumenta o produto e assim vai até chegar no bolso do consumidor. Jordeva, a gente também tem um outro problema, né, que está relacionado às nossas estradas. Muitas delas não estão em condições e aí às vezes precisa de uma ajuda. Isso daí também vai pesar no orçamento lá no final. Como o sistema FAEG, Senar e FAG, ele fez no início desse ano a expedição Safra, onde que a gente percorreu praticamente todas as regiões do estado, avaliando como que estaria a produção de soja naquele momento. E um dos detalhes que a gente encontrou foi muitas estradas vicinais, nessas estradas que o produtor utiliza para escoar a sua produção, em estado muito complicados, né? Por que isso acontecia? A gente viu que troca de prefeito, a gente teve algumas situações onde que essa manutenção não foi das vezes bem feitas. E isso aí acaba afetando novamente o preço do frete. Porque se o caminhoneiro ele passa por essas estradas, tem prejuízos, ele tem que colocar a manutenção desse caminhão dentro do seu custo de frete, fazendo com que isso aumente ainda mais. E em relação às ferrovias, porque a gente tem aqui, né, a Norte-Sul, mas até hoje não se vê falar de um uso efetivo dela. Ela já está sendo usada, tem ajudado nessa questão para tentar diminuir o frete ou ainda não pode ser um resultado visível? Então, a gente tem a Norte-Sul, né, que corta o nosso estado, e a gente tem a Centro-Atlântica, que pega aquela região ali da Estrada de Ferro, né, que sai ali de Brasília para Minas. Elas são importantes no transporte, onde que a gente vai levar a nossa soja daquelas empresas para exportação. Ou seja, o produtor eleva a sua soja do campo para um armazém que a gente muitas vezes chama de coletor. Desse armazém coletor vai para esses grandes armazéns que são industriais ou de exportação e só daí vai para o transporte de exportação. Nesse último transporte ela é importante. Ela tem ajudado? Sim, só que a gente precisa utilizá-la ainda mais, algo que ainda está sendo pouco evoluído aqui no Brasil.
O que precisa ser feito então para poder a gente tentar diminuir esse frete e o consumidor não sofrer tanto, né, na compra desses produtos que muitos são básicos, como por exemplo arroz, feijão, soja? Melhoria da infraestrutura de forma geral, uma vez que com a melhoria da estrutura, tanto a malha rodoviária quanto a malha ferroviária, a gente consegue ter mais opções de frete, aumentando essa capacidade de disponibilidade de caminhões, de trens para fazer esse transporte. Então o Brasil, não só Goiás, mas o Brasil acima de tudo, precisa investir cada vez mais em estrutura, em infraestrutura, para a gente reduzir nosso custo Brasil e se tornar cada vez mais competitivo. Tá certo. Léo, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Gerevar, a gente lembra, né, que tudo isso é reflexo de uma construção histórica, né? A gente sempre viu aí que o nosso país, ele não optou por malha ferroviária, optou pelo serviço rodoviário, que acaba sendo prático por um primeiro momento, mas depois ele vai ficar mais caro. Agora cabe aos nossos governantes, né? Tem estrada de ferro aí sendo construída há décadas e décadas e nunca ficou pronta. Quem sabe, aos poucos, né, vendo essa pressão do setor do agronegócio, se eles não desenvolvem para que isso possa ser resolvido. Eu volto com você aí no estúdio.